Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para comentar, compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema que aparece muito e é um tema muito falado usualmente nas constelações familiares, né? Nos processos de constelação, que é a mãe. Né? E há algumas frases, né? Alguns ensinamentos de Bert Hellinger que ele fala o sucesso tem a cara da mãe, a vida lhe trata assim como você trata a sua mãe. E muitas pessoas me perguntam, mas será que é exatamente assim? Mas eu não me dou bem com a minha mãe, a gente tem uma relação difícil, ela não foi a mãe que eu esperava, muito pelo contrário. Então tem alguns comentários assim a respeito da mãe. Então a reflexão que eu faço aqui com vocês, né, é que cada história é uma história e não há como generalizar, né? Eu assim evito de qualquer forma as generalizações. E quando a gente fala da mãe, a gente primeiro reflexão que eu faço, né, que eu convido você a fazer é que nós somos metade pai e metade mãe, né? E essa metade, né, quem é nosso pai e nossa mãe está entranhado, né, no nosso DNA, né, nas nossas células. Então, quando a gente não dá um lugar a pai e mãe, quando a gente não se nega de alguma forma a olhar para um dos dois, né, mais especificamente da mãe que a gente está falando aqui, é como se a gente também não aceitasse metade de quem nós somos. Né? E quando na constelação a gente fala de tomar pai, de tomar mãe, de dar, né, um lugar para eles, de incluí-los, né, na nossa vida, de forma alguma seria, a gente está falando de uma forma externa, nesse mundo externo. É muito mais no nosso mundo interno, né, na nossa aceitação interna, de olhar para essa figura, no caso a mãe, especificamente que a gente está falando, como alguém, né, que é uma mulher comum como qualquer outra, que é uma mulher que erra como qualquer outra, às vezes mais, às vezes menos, e que não vai atender às nossas expectativas, as expectativas que a gente criou dessa figura mãe, né? Ela deu o que podia dar. A gente não conhece, na maioria das vezes, a história da nossa mãe. Então ela jamais poderia dar o que ela não recebeu, né? Pedir a alguém para que essa pessoa dê alguma coisa que ela nunca recebeu, minimamente é injusto. Então, se ela já deu o que poderia dar e não atendeu às nossas expectativas, é olhar para isso e falar, com isso que eu já recebi da minha mãe, né, que não foi o que eu queria, mas foi o que ela tinha para dar, o que eu posso construir de agora em diante? Né? O que eu posso fazer com a vida que eu já recebi? Que, por si só, conforme Bert Hellinger diz, já seria o suficiente. O que eu vou fazer a partir daí? Né? Então, esse tomar a mãe, aceitar a mãe, antes de mais nada, uma aceitação de nós mesmos, dessa parte de quem nós somos. E também a gente entrega, né? E se livra e libera aos nossos pais das expectativas, e a gente pode assim ser livre para seguir em frente, né? Para construir coisas que aí sim dependem da gente. E é muito mais uma aceitação interna, né? É muito mais você pensar no seu pai ou na sua mãe e ficar em paz com isso mesmo, né? Não é necessariamente que você precise conviver com eles, que você precise estar próximo deles. É uma inclusão interna, muito mais da nossa consciência, né? Da nossa, como é que eu posso falar? Da nossa aceitação mesmo, né? De ficar em paz com isso e falar, eu tive os pais que tive e eles foram o melhor para mim, porque através deles, né? Da forma como eles estiveram comigo ou não, eu sou a pessoa que sou hoje e posso fazer diferente, porque agora depende de mim. É isso, gente. Fica essa reflexão aí para que a gente possa pensar, né, quais serão os próximos passos para viver em paz com a nossa história.
Até lá.